Fala, galera! Se você curte essas minhas dicas de streaming, sabe que eu não costumo chover no molhado. Neste vídeo, vou indicar apenas um filme americano, tá? Vamos sair dessa bolha hollywoodiana. Aqui vai ter produção canadense, argentina, mexicana, sul-coreana, 5 filmes arrepiantes disponíveis na HBO Max, volume 5. Vem comigo que está começando o Horror Perde. Antes de tudo, camiseta oficial do canal do Getro. O link está na descrição do vídeo. Olha, para mim, não faz sentido indicar para vocês produções que passaram recentemente nos cinemas e tiveram grandes campanhas publicitárias, como, por exemplo, A Maldição da Múmia, Pecadores, A Substância, o que mais? Extermínio 3, A Evolução, Extermínio, O Templo dos Ossos, enfim. Alguns desses, inclusive, eu até gravei vídeos individuais. O meu objetivo aqui é cavar mais fundo, explorar mais o catálogo da HBO e entregar indicações não tão óbvias, digamos assim. Inaugurando o ranking na 5ª posição, Killing Faith, Possuída no Deserto, faroeste sombrio com uma pegada sobrenatural e fartas doses de violência. A história se passa no Arizona, nos Estados Unidos, em 1849 e acompanha uma comunidade devastada por uma misteriosa epidemia que assolou o país cerca de 10 anos antes. Em meio à violência do Velho Oeste, rumores sobre forças sobrenaturais começam a se espalhar quando uma garotinha é considerada amaldiçoada. Tudo que a criança toca morre. Até mesmo Sarah, a mãe da menina, uma escravizada recém-liberta, acredita que sua filha foi mesmo possuída pelo demônio. Temendo que os moradores da região, os supersticiosos moradores da região, queiram de alguma forma fazer mal à menina, Sarah contrata um médico decadente viciado em drogas para ajudá-la a atravessar terras inóspitas em busca de uma espécie de feiticeiro que possa curar a garotinha. Eu esperava nada, absolutamente nada desse filme, e ele me surpreendeu positivamente. Não tem a mesma força de um Bone Tomahawk, Rastros da Maldade, por exemplo, outro longa que soube misturar o western com terror, mas ainda assim, Possuída no Deserto entrega um bom resultado. A história é envolvente, conduzida por bons atores, cheia de personagens cativantes e situações que subvertem clichês típicos dos gêneros, no plural, tanto do terror quanto do western. O final fica um pouco a desejar, mas a jornada até ele vale muito a pena. Baseado em 2 contos escritos por Mariana Enríquez, uma das autoras argentinas de terror mais relevantes da atualidade, La Virgen de la Tosquera, A Virgem da Pedreira, é um horror visceral que fala sobre adolescentes em fúria, meninas com os hormônios em ebulição, capazes de cometer atos macabros. A trama se passa no verão de 2001 e acompanha Natália, uma jovem que nutre um sentimento platônico pelo vizinho Diego. Aliás, não é só ela que morre de amores pelo rapaz. Suas amigas, igualmente virgens, compartilham do mesmo sentimento. Na cabeça da Natália, ela acredita estar vivendo um relacionamento com o Diego. Porém, com a chegada da Silvia, uma moça mais velha com quem o garoto engata um romance, Natália, enciumada, decide recorrer a rituais de bruxaria para não perder o seu amor e, corroída pelo ódio, desenvolve poderes cabulosos à la Carrie, a Estranha. A Argentina vem entregando um filme de terror melhor do que o outro. Só para citar alguns exemplos recentes, O Mal que Nos Habita, A História do Oculto, Pranto do Mal, que eu indiquei no vídeo anterior de dicas HBO. Enfim, os nossos hermanos sabem muito bem como explorar elementos fantásticos, elementos sobrenaturais e inseri-los em histórias que falam das mazelas sociais de seu país. A Virgem da Pedreira é mais um ótimo exemplar dessa safra contemporânea. Uma obra que explora o horror urbano,
brincando com lendas e superstições típicos da América Latina. Quem acompanha o canal há mais tempo já me viu rasgando seda para as produções de suspense sul-coreanas. Os caras raramente erram a mão. Relatos de um Assassino, Murder Report, é mais um acerto daquele país. Uma obra tensa pra caramba que aposta em diálogos afiados e na química entre os personagens. Na trama, acompanhamos a jornalista Baek Sun-ju, que está passando por uma fase difícil e precisa urgentemente de um furo de reportagem para se destacar em seu trabalho. E essa oportunidade aparece quando um psiquiatra chamado Lee Yeon-hun entra em contato com ela, alegando ter matado 11 pessoas. O suposto serial killer exige uma entrevista exclusiva e, caso a moça não compareça, ele fará mais uma vítima. Quando os dois se encontram, a conversa flui de maneira perturbadora. Baek Sun-ju se vê envolvida num sedutor jogo de poder, presa entre a ética profissional e o instinto de sobrevivência. Será que ela conseguirá deter o assassino ou será consumida pela história macabra que tanto deseja contar? Antes que você vá com muita sede ao pote, bom saber que o ritmo do longa-metragem é propositadamente lento e boa parte da trama se desenrola na sala onde os dois personagens se encontram. E aí rolam alguns flashbacks. Se você tiver paciência para suportar o primeiro ato, será recompensado com um senhor thriller psicológico de atmosfera sufocante, com direito a algumas reviravoltas. Na segunda colocação, o canadense Undertone, um terrorzão psicológico de gelar a espinha. A trama acompanha Eve, uma cética apresentadora de um podcast sobre assuntos paranormais. Por conta da mãe debilitada, ela se muda para a casa da velha senhora e é de lá que a Eve, em parceria com o amigo Justin, que mora em outro país, que eles gravam o tal podcast. Quando o programa recebe 10 áudios misteriosos de uma fonte anônima, as coisas começam a ficar um tanto quanto sombrias à medida que a dupla dá play nesses áudios. A cada gravação que eles ouvem, a Eve vai mergulhando num poço de medo e paranoia. Undertone, assim como Obsessão, que eu comentei recentemente aqui no canal, é mais uma prova de que uma boa ideia, bem executada, não depende de milhões de dólares para funcionar. Temos aqui um filmaço bastante atmosférico, onde o design de som é praticamente um personagem. Se você pouco ouviu falar desse filme e se empolgou com o que eu disse, muita, mas muita atenção, porque assim como Relatos de um Assassino, que eu comentei agora há pouco, Undertone não é indicado para, primeiro, pessoas que só gostam de filmes que tenham ação. Isso não vai rolar, tá? É basicamente a Eve conversando com o Justin dentro daquela casa. Segundo, pessoas que não conseguem mais assistir a um filme sem ficar olhando para o celular o tempo todo, de 10 em 10 minutos. A tensão aqui é construída aos poucos e ela depende da sua imersão. Se você ficar olhando o celular sem parar, a imersão não vai rolar e você vai achar o longa um saco. Vai por mim, esquece que o aparelho existe e divirta-se com esse que é um dos melhores filmes de terror do ano. No primeiro lugar do pódio, Párvulos, Filhos do Apocalipse, Párvulos, Hijos del Apocalipse, longa-metragem mexicano que estava, ou melhor, está na minha lista de promissores 2025, olha só. Eu tive a oportunidade de ver Párvulos ano passado. O diretor Isaac Ezeban enviou um screener para mim e eu fiquei enrolando para gravar. Foi uma grata surpresa encontrá-lo no catálogo da HBO, porque este é um dos melhores filmes atuais sobre mortos-vivos. Enquanto 99,9% das produções sobre esse tema se concentram nos adultos,
O longa mexicano oferece uma perspectiva rara e inusitada, o de crianças órfãs tendo que sobreviver a um mundo em ruínas. A história gira em torno de 3 irmãos: Salvador, o mais velho, Oliver, o do meio, e Benjamin, o caçula. Os garotos vivem isolados na antiga casa da família, presos entre a inocência infantil e a sobrevivência necessária. Salvador, por ser o mais velho, tenta transmitir responsabilidade a seus irmãos e esconder deles um segredo obscuro no porão da casa. Entretanto, quando a curiosidade de Benjamin fala mais alto, a suposta segurança em que eles vivem passa a ser ameaçada. Embora traga algumas cenas impactantes no que diz respeito à violência, as crianças nunca estão seguras de fato. O que sustenta Párvulos mesmo são as atuações naturais e comoventes dos meninos em meio ao caos apocalíptico. Temos aqui um filmaço que foge completamente às fórmulas previsíveis americanas que estamos acostumados a ver dentro desse subgênero. E aí, curtiu a lista? Já conhecia? Já assistiu todos os filmes indicados? Escreva aí no campo de comentários quais desses você mais gostou e qual indicação minha lhe deixou mais revoltado. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!